somente, aleluia, contra os israelitas. A Bíblia vai dizer que Deus ele falou: Jonas, vai lá, aleluia, para Nínive e profetiza a minha palavra. E Jonas ele se levantou, mas ele não obedeceu à voz de Deus. Ele não obedeceu aquilo que Deus tinha determinado para ele fazer. Então a Bíblia fala que ele se levanta e vai para Jope. Ele vai para Tarsis, aleluia. E ali, meus irmãos, aleluia, que quando ele estava fugindo diante a face do Senhor, creio eu, irmãos, que Jonas ele não tinha lido os livros de Salmos. Quando o salmista ele tinha falado em Salmo 139: Senhor, da onde me ausentarei de ti? E da onde fugirei da tua santa presença? Porque sabemos, meus irmãos, aleluia, que por mais que Jonas ele estava indo, aleluia, para Tarsis, o olho de Deus estava em Jonas. Porque Deus ele tinha visto, aleluia, que Jonas ele não tinha obedecido aquilo que Deus tinha determinado para Jonas. A Bíblia começa a dizer, meus irmãos, que quando ele estava indo, aleluia, ele encontrou um navio que ia para Tarsis. E a Bíblia diz que ali ele pagou a sua passagem. A Bíblia diz, aleluia, que ele entrou naquele barco. Mas para onde Jonas foi? Para o porão. Jonas ele foi dormir naquele porão, enquanto os marinheiros estavam lá remando, uma grande bonança. Estava, aleluia, um tempo muito lindo até o momento. Um tempo, irmãos, aonde que nós podemos imaginar águas cristalinas. E nós olhamos, aleluia, que quando nós olhamos paisagens, quando muitas vezes nós estamos em um barco, olhamos que lugar lindo. Mas só que Jonas, ele tinha, aleluia, caído no sono. Então Deus ele permitiu que viesse uma grande tempestade. Deus permitiu, aleluia, que viesse uma tempestade intensa, porque Deus ele queria que Jonas obedecesse a sua voz. Deus queria que Jonas, aleluia, obedecesse aquilo que ele determinou para Jonas fazer. E eu quero que vocês entendam algo aqui, meus irmãos. Quando Deus, aleluia, ele tem chamado na sua vida, na minha vida, quando ele tem chamado, aleluia, no ministério que Deus te colocou, nós temos que entender que primeiramente, aleluia, que nós temos que fazer é obedecer aquilo que Deus mandou falar. E muitas vezes, irmãos, aleluia, nós nos acovardamos. Como assim, irmão Mateus? Como assim nos acovardamos? Eu quero que vocês entendam algo aqui, meus irmãos. Jonas, pelo fato de reconhecer, aleluia, a malícia daquela cidade, a maldade daquela cidade, Jonas ele não foi. Por quê, irmãos? Porque ele temeu. Ele não queria ir para lá, mas só que ele esqueceu que o que estava com ele iria livrar ele da mão dos assírios. E eu quero que vocês entendam algo aqui, meus irmãos. Não, se Deus mandar você ir, vai. Se Deus determinar algo na sua vida, faça. Que por mais que você tenha mais adversidade, Jesus Cristo ele fala assim para você: esforça-te que eu sou contigo. Aleluia, tenha bom ânimo. Aleluia, você vai passar pela prova, você vai passar pelo aperto, mas assim, meus irmãos, aleluia, que você estiver passando, as mãos de Deus vai estar sobre você. As mãos de Deus vai estar sobre a sua vida espiritual. E não adianta o diabo se levantar, não adianta o diabo, aleluia, fazer pirraça, porque a tua vitória em Jesus Cristo será certa. Presta atenção, meus irmãos. Em vez de Jonas ir para Nínive pregar a palavra de Deus, Jonas ele se acovardou. Jonas, aleluia, ele não obedeceu. Então o que aconteceu? Ele foi para aquele navio, mas só que naquele navio tinha uma surpresa. Tinha homens naquele navio. Tinha homens que necessitavam de ouvir também uma palavra, mas Jonas se acovardou. E o que nós podemos ver? Que ele foi para o porão. Jonas, aleluia, ele preferiu ir para aquele porão do que ficar com os marinheiros anunciando o poder de Deus. E o que nós entendemos, meus irmãos? Deus olhou para aquela situação, ele falou: opa, já que ele teimou comigo, já que ele acha que eu sou Deus, só palavra, que ele não obedece, eu vou mostrar para ele então o meu poder. Mostrar para ele, aleluia, que na minha santidade tem que ter reverência. Eu vou mostrar para ele, aleluia, que determino algo é para fazer, porque senão as minhas mãos pesam.
Eu quero que vocês entendam algo aqui. Você pode ter um chamado de evangelista, você pode ter um chamado de pastor, você pode ter um chamado de presbítero, diácono, mas eu quero que vocês entendam, meus irmãos, não negue aquilo que Deus manda falar, não caia no sono da indolência, porque se você, irmãos, acabar dormindo, e olha só, além daqueles que estão no barco com você, eles vão perecer por causa da sua culpa, meus irmãos. E o que eu vejo daqueles marinheiros? Tudo nós temos que ver no mundo espiritual. Vamos se imaginar num barco, meus irmãos. O barco está navegando e você está descansando. Não, eu estou fugindo da face de Deus porque aquela obra é muito dura. Eu não estou aguentando. Eu não estou aguentando aquele fato que Deus colocou sobre minha vida. Eu não vou lá pregar para aquele traficante, não. Eu não vou lá pregar para aquela prostituta, não. Eu não vou lá pregar, aleluia, naquela Cracolândia, é muito perigoso. Creio eu que foi assim que foi a visão de Jonas. E sabemos, meus irmãos, aleluia, que pelo fato de Jonas dormir, a Bíblia fala que veio sobre ele uma grande tempestade naquele navio. Presta atenção, meus irmãos. Aqueles marinheiros começaram a tirar a fazenda do barco. O que é fazenda? As cargas. Eles começaram a jogar para fora daquele barco. E quanto mais ele jogava, mais a tempestade aumentava. E eles começaram a dizer: ué, por que essa tempestade veio sobre nós? Por acaso alguém aqui pecou contra o seu Deus? Então vamos começar a invocar os nossos deuses. Quem sabe ele nos livrará dessa tempestade. A Bíblia fala que eles começaram a clamar Baal. A Bíblia fala que eles começaram, aleluia, a invocar os seus deuses, Astarote, Aserá, aleluia, e outros deuses lá. Mas só que nenhum Deus tinha respondido. Foi daí que eles lembraram de Jonas. Deus olhou do céu e falou assim: já que não vai me obedecer, eu vou saculejar você e aquele que está no barco, no mesmo barco que você. Eu vou balançar tudo, porque só assim você vai dar ouvido e reverência às palavras que eu te mandei. Você vai sofrer, e aquele que está no barco, você vai junto, por causa que pela sua rebeldia, de você não pregar a tua palavra, aquele que está no barco contigo sofrerá. E sabe que eu vejo isso, meus irmãos? Que quando muitas vezes estamos na nossa casa, que quando muitas vezes estamos no meio da nossa família, nós se acovardamos, não buscamos a presença de Deus, preferimos olhar para o materialismo, olhar para aquilo, aleluia, que nos beneficia nessa terra. Mas eu quero que vocês entendam algo aqui, meus irmãos. Um crente de joelho dobrado, aleluia, o inferno ele estremece, meus irmãos, aleluia. Só a sua casa depende de você, depende que você busca, depende que você adora, depende, aleluia, que você clama. E eu creio, meus irmãos, aleluia, que aqui nessa noite, que aqui nessa campanha, o Senhor vai te dar força para continuar clamando. Não seja semelhante a Jonas. Não fuja da luta, não fuja das adversidades, não fuja, meus irmãos, da provação, porque se Deus permitiu, porque Ele tem algo grande para fazer. Aleluia. Ele pediu para pregar o arrependimento para a cidade de Nínive. Ele falou: Jonas, vá para Nínive, porque Deus sabia que Nínive poderia se arrepender dos seus pecados. Só que não, o profeta resolveu fugir. Ah não, eu não vou orar pela minha casa, porque está uma tribulação que só. Em vez de você interceder pela tua família, está necessitando. Aquele jovem que está na droga, aquele jovem que está bebendo, às vezes a sua mulher, o seu marido, aleluia, que está no vício da bebida. Só que você resolve se acovardar. Você resolve, aleluia, seguir um caminho que Deus não mandou você seguir. Deus, Ele apenas fala: olha só, filho, clama de madrugada que eu vou receber, adora de madrugada porque eu vou receber. É difícil, mas continua clamando, que eu trarei a libertação, eu trarei, aleluia, a cura para a sua casa, e a sua família será restituída. Depois de um certo tempo, a Bíblia fala que aqueles marinheiros, eles começaram a estranhar, eles começaram a ver: cadê o passageiro? Cadê Jonas? Cadê o passageiro que entrou no barco conosco? E um olhou e falou assim: ele está no porão. E quando eles desceram para o porão, Jonas estava dormindo. E eu vejo hoje em dia que tem muitos assim, meus irmãos.
Tem muitos que estão no profundo sono. Tem muitos que não conseguem nem mais orar. Prefere orar para as lutas e para as adversidades. Prefere olhar para o trabalho com pessoas que se levantou. E às vezes você fala: ah não, hoje eu não vou porque eu estou estressado. Eu estou estressado. O diabo, tudo que sai da tua boca o diabo ouve, meus irmãos. E o diabo, ele começa a lançar seta para te enfraquecer espiritualmente. E eu quero que vocês entendam, irmãos, que o propósito de Deus na sua vida, o propósito de Deus, aleluia, na minha vida, é a gente viver uma vida de retidão a Deus. É a gente buscar, aleluia, aleluia, obedecer aquilo que Ele determinou. Ele fala: olha só, eu te chamei para você pregar a minha palavra. Não é só apenas em cima de altar, não é apenas, aleluia, apenas nas ruas, é no seu trabalho também, meus irmãos. Porque é lá que estão, aleluia, os marinheiros que estão a bordo com você. É lá que tem gente necessitando de uma libertação. E se você dormir no sono da indolência, sabe por quê, irmãos? Aqueles marinheiros, eles clamaram a seus deuses. Porque eu entendo, irmãos, aleluia, que as pessoas que não compreendem as coisas de Deus, as pessoas que não conhecem o Jesus Cristo que serve, ele começa a servir ao Deus deste mundo, ao príncipe desse século. E no meio da luta, no meio da provação, sabe qual é o Deus? Ah, eu vou tomar uma cervejinha para ver se relaxa. Eu vou fumar um cigarrinho para ver, aleluia, se esparece a minha mente. Mas eu quero que vocês entendam algo aqui, meus irmãos. Esse Deus não vai responder a sua solução. Esse Deus, aleluia, não vai responder aquilo, aleluia, meus irmãos, que Deus determinou. O Deus que responder, aleluia, no meio desse vento, no meio dessa provação que tu está na tua casa, é Jesus Cristo de Nazaré. Porque quanto mais você clama, quanto mais você ora, quanto mais você busca, a resposta de Deus vem para a sua vida. Estamos aqui no capítulo 2, logo depois que aqueles marinheiros chamaram Jonas, lançaram sortes para ver quem era que estava com a culpa daquela calamidade. A Bíblia diz que aqueles marinheiros lançaram sorte e caiu sobre Jonas. E eles olharam para Jonas: quem és tu? Qual é a sua posição? Qual é a sua posição? Da onde tu vens? E ele começou a falar: eu sou hebreu, eu sou profeta do Deus que fez o céu e a terra. Eu vou repetir: eu sou profeta do Deus que fez os céus e a terra. Deus mandou eu para Nínive, mas eu estou indo para Tarsis. Está dizendo, estou sendo desobediente. Eu estou desobedecendo aquilo que Deus determinou. Por isso veio essa calamidade diante de vocês. Eu entendo sobre isso, meus irmãos, que quando nós abandonamos aquilo que Deus colocou na nossa vida, o ministério que Ele chamou, eu não estou dizendo ministério de placa, mas o ministério espiritual. Quando nós abandonamos aquilo e viramos as costas para Deus, nós podemos ver que nós passamos por um vento terrível. E aquelas pessoas que um dia nos vimos, quando veio, aleluia, viram a gente como um homem de Deus, começa a falar e te apontar: ah lá, tá vendo? Aí começa a falar: isso aí não pode não. Eu não falei que uma hora tu ia sair? Começa a te apontar, meus irmãos. Porque foi assim com Jonas. Aqueles homens eram ímpios, ele não conhecia o Deus de Jonas. Mas pelo fato, aleluia, deles tirarem sorte, a Bíblia fala que eles começaram a falar: como é que nós, aleluia, cessaremos essa calamidade? Ele falou: a única maneira de cessar essa calamidade é me lançar no mar. É me lançar no mar. Mas sabe o que aconteceu? Por isso que a Bíblia diz: os filhos das trevas são mais prudentes que os filhos da luz. Sabe por quê, meus irmãos? Eles não queriam lançar Jonas no mar. Eles queriam que Jonas tivesse vivo, porque eles sabiam que Jonas era profeta. Eles sabiam que Jonas era profeta de Deus. O pensamento deles: se a gente jogar Jonas no mar, essa calamidade, o Deus de Jonas vai se vingar de nós, porque ele é profeta de Deus. Ele mandou ir para Nínive, aleluia, mas só que ele está indo para Tarsis. Vamos remar até a mar próximo para deixar ele. Mas quanto mais ele remava, mais o vento apertava. Então foi daí que eles clamaram a Deus, dizendo: Senhor,
nos perdoe, porque não é nossa intenção derramar sangue inocente, porque fazemos conforme aquilo que te apraz. E eles começaram a pegar Jonas e a lançar Jonas no mar, e a Bíblia diz que houve uma grande bonança naquele lugar. A Bíblia diz que veio um grande peixe, pegou Jonas e engoliu. Mas só que a intenção de Deus não era que aquele peixe devorasse Jonas, mas para que Jonas ele fosse descer até o abismo para poder se arrepender. Para, aleluia, para mostrar para Jonas que é no meio do sufoco, é no meio da prova, que Deus muitas vezes permite, é quando nós estamos no ventre da baleia, que nós clamamos a Deus. Quando nós estamos passando por um momento de regalia, momento de felicidade, no trabalho, em casa, a gente esquece de orar. Mas quando Deus ele permite o aperto, a porta fecha, a primeira coisa é você fala: Senhor meu Deus, me ajuda. Por isso que Deus às vezes permite, irmãos, o vale. Por isso que Deus às vezes permite a provação na sua vida, mas não é para te matar, não é para te melhorar. Deus ele permite essa luta na tua casa, às vezes na tua família, às vezes no teu trabalho, não é para te, aleluia, te matar espiritualmente, não, meus irmãos, é para te melhorar. Sabe por quê? Porque o propósito de Deus é te levantar para poder pregar as nações, para levar o arrependimento. Ele te chamou para fazer a obra, ele te chamou, aleluia, para poder, irmãos, aleluia, prosseguir com o teu ministério. E sabemos, meus irmãos, aleluia, que é no meio do aperto, quando está no ventre da baleia, que nós temos que aprender a se humilhar diante de Deus. Orou Jonas ao Senhor seu Deus das entranhas do peixe, e disse: na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu no ventre do inferno. Gritei e tu ouviste a minha voz. Salmos 46 vai dizer: o Senhor é meu refúgio, minha fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Porque sabemos que não devemos temer, meus irmãos. Esses dias eu estava, aleluia, estava no meu trabalho, porque lá ainda anuncio a palavra de Deus. Independente da situação, dos levantes, eu sempre anuncio. E por isso, meus irmãos, aleluia, que o ministério que Deus chamou, não podemos parar, porque se eu paro de pregar lá, vem o vento de Deus sobre minha vida. Até porque quando eu tinha parado, aconteceu algo que eu quase perdi o meu trabalho. Mas pelo fato de eu ter voltado, Deus ele me permaneceu ali. Agora por quê, meus irmãos? Porque nós temos que compreender que o arrependimento todos os dias é necessário. Por mais que nós estamos crentes, por mais que nós somos salvos em Cristo, nós temos que saber que nós somos pecadores e precisamos todos os dias de arrependimento. E sabemos que a Bíblia fala, irmãos, que logo após que ele foi lançado no ventre da baleia, no ventre do grande peixe, a Bíblia fala, irmãos, que ele começou a clamar a Deus: porque tu me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas têm passado por cima de mim. Irmãos, as águas, elas vêm crescendo, e sabemos que nós não podemos deixar ela nos cobrir. E o que nós temos que fazer? É andar sobre elas. Porque quando Jesus, irmãos, eu vou falar isso, porque quando Jesus ele estava vindo, a Bíblia fala que Pedro olhou. Pedro ele poderia muito bem descer daquele barco e afundar de uma vez, mas ele olhou para Jesus e ele falou: Senhor, eu peço para que eu venha ter contigo, que eu caminhe nas águas contigo. E Jesus olhou para Pedro: vem, Pedro, vem, não olhe para baixo, apenas fica com seus olhos fixados em mim. E Pedro saiu daquele barco e começou a andar. Mas só que quando ele olhou para baixo, ele temeu. E nós não devemos temer, meus irmãos. Nós devemos, aleluia, temer a Deus e não as lutas e as provações. Todos nós, irmãos, quando Deus ele tem propósito na vida do teu filho, da sua filha, ou até de algum parente de libertar,
Primeiramente, meus irmãos, Ele permite que você passe por uma tempestade. Ele permite que você passe na moenda, porque não é de uma hora para outra que Deus vai te dar a sua bênção. Ele pode dar, pode, mas nós temos que fazer por onde. Eu sempre ouço lá no meu trabalho dizendo: olha só, para você ser promovido, você tem que fazer por onde? Você tem que trabalhar, você tem que lutar, porque senão você não vai conquistar. E saber, meus irmãos, que assim é Deus. Pelo fato de eu estar aqui hoje pregando a palavra, minha mãe passou por um aperto. Antes, eu vivia lá no mundo de rock, fumando, bebendo, me prostituindo. Mas só que teve uma guerreira que estava de joelho dobrado. Sofreu tanto na carne quanto no espírito. Mas só que chegou um momento que o mar se acalmou. E as pessoas, quando vê, as pessoas falam até hoje: eu não acredito que hoje você é um servo de Deus. E você tem que entender, irmãos, que toda luta que você passa não é em vão. Para de murmurar. Para de murmuração, meus irmãos. Se vocês saberem o que é aperto mesmo. Tem pessoas lá fora perdendo sua vida pela sua família, por causa do evangelho. Tem muitos irmãos, aleluia, que para proteger a sua dignidade com Deus, da sua cabeça. E a gente, só porque estão passando por um momento um momento difícil no trabalho, e Deus ele só fala assim: filho, isso aí é apenas águas tranquilas. Isso aí apenas você pode suportar. Sabe por quê? Porque tem pessoas que muitas vezes falam: eu me coloco nisso porque primeiramente corta para o altar. Primeiro falar: eu não estou aguentando, eu vou desistir, eu vou desanimar. E sabemos, irmãos, que muitas vezes nem é o diabo. Às vezes você bota na tua cabeça e deixa uma fraqueza espiritual entrar e quer tacar a culpa no diabo de algo que você mesmo pode evitar que aconteça. Sabe por quê? Porque na hora de nós estarmos de frente para um celular, a gente vai até outro dia, ou assistindo muitas vezes, ou nem assiste televisão, mas aquelas pessoas que assiste, vai embora. Mas na hora de ler Bíblia e orar, não quer. Agora por quê, meus irmãos? Por isso que bate fraqueza espiritual. Por isso que muitas pessoas desanimam do caminho de Deus. E o mundo espiritual, irmãos, não é brincadeira. A Bíblia fala que o diabo ele anda ao redor, rugindo como leão, buscando a quem tragar. E sabemos, meus irmãos, aleluia, que pelo fato de nós sermos ministros do Evangelho de Cristo, o diabo ele sempre vai tentar lançar cetro para que nós não obedeça a palavra de Deus. Deus ele fala assim essa noite: prega para o traficante, prega para o presidiário, prega para a prostituta, prega para a cracolândia, porque lá eu vou te exaltar, lá eu vou mostrar que eu sou Deus, que eu sou contigo. Não seja semelhante a Jonas. Por pouco, irmãos, aquela cidade não foi destruída. Deus poderia, aleluia, destruir aquela cidade sem Jonas levar a palavra. Mas só que Deus deu mais uma chance para Jonas. Jonas, já que você se arrependeu, esse peixe vai te cuspir, mas eu quero que você vá para Nínive agora. Eu quero que você vá pregar para aqueles assassinos, para aqueles estupradores. Eu quero que você vá pregar, aleluia, para aqueles que cometem prostituição, porque eu sei que aquele povo pode se arrepender. Eu sei que aquele povo pode se humilhar. Por mais que você olhe dizendo que não tem jeito, Jonas, por mais que você ache que aquele povo não vai se arrepender, você vai ver a minha misericórdia naquele lugar. A Bíblia diz, meus irmãos, que a caminho de 3 dias Jonas entrou naquela cidade e começou a profetizar: em 40 dias Nínive será destruída. E a Bíblia diz, meus irmãos, aleluia, que aquele povo começou a se humilhar, a correr de um lado para o outro, e começou a profetizar: em 39 dias Nínive será destruída. E aquele povo correndo, até que chegou no ouvido do rei de Nínive. A Bíblia fala que aquele rei se humilhou. Aquele rei começou a baixar o decreto e a dizer: olha só, a partir de hoje eu não quero que ninguém coma nada nem beba, mas se vista de pano de saco, até os animais. Quem sabe esse Deus nos livrará dessa destruição.
pela sua pregação, muitos vão se arrepender dos seus pecados. Mas uma coisa, você tem que dar exemplo, você tem que dar testemunho. Você não pode deixar que as lutas que você passou ali atrás impeça de você pregar, impeça de você anunciar os juízos de Deus. Irmãos, eu estava lendo num livro que pelo fato, aleluia, eu vou voltar um pouco no peixe. Ali dizem que os estudos rabínicos fala que aquele grande peixe vai representar a Babilônia, e quando Jonas foi engolido, vai representar, aleluia, o povo de Israel que iria ser exilado. Porque sabemos, irmãos, que logo após da Síria veio os caldeus, porque a Babilônia se tornou a maior potência mundial. Então, irmãos, creio, aleluia, que é através disso que eu prego muito pela revelação da palavra. E sabemos, meus amados, que muitas vezes a nossa vida espiritual tem que estar, irmãos, aleluia, fortificado em Deus. E nós temos que obedecer tudo aquilo que Deus mandar falar. E sabemos, meus irmãos, aleluia, que pelo fato de muitos não anunciar mais o juízo de Deus, muitos estão se enfraquecendo. Muitos estão, irmãos, aleluia, deixando levar, aleluia, por esses espíritos malignos que está tendo por aí. E sabemos, meus irmãos, que Deus ele só tem um propósito, é a salvação. Mas para ter salvação tem que ter arrependimento, porque nesse arrependimento nos aproximamos de Deus, porque quebrantamos o nosso coração. Porque quando Jonas pregou para Nínive, irmãos, Nínive se arrependeu. Jonas esperou a destruição daquela cidade, mas Deus teve misericórdia daquelas 120 mil pessoas daquela cidade. E sabemos, meus irmãos, aleluia, que pelo fato, aleluia, de Jonas, aleluia, anunciar a palavra, Deus trouxe a salvação, Deus trouxe a misericórdia e não destruiu aquela cidade. E é assim que Deus quer fazer conosco, meus irmãos. Nós temos que se humilhar, nós temos que clamar, nós temos que, aleluia, se revestir de pano de saco, para que a nossa vida espiritual venha estar no altar de Deus, venha estar, irmão, diante de Deus, para que não venha o mal sobre a nossa casa, para que não venha o mal sobre a nossa família, para que não venha o mal sobre a nossa parentela, e o nome de Deus seja glorificado. Amém, meus irmãos. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito Santo diz à igreja. Amém, amém, Senhor Jesus. Se coloque sobre os seus pés aí, meus irmãos. Se coloque sobre os seus pés. Eu quero estar fazendo uma oração em nome de Jesus Cristo. Essa palavra aqui eu trouxe hoje, irmãos. Essa palavra aqui eu pedi para Deus, porque hoje estava tendo uma auditoria lá no trabalho. Eu não tive tempo, aleluia, de parar para meditar. Então eu preguei essa palavra pela misericórdia. Mas eu creio que é nesse momento fraco que a gente está, aleluia, às vezes cansado, que Deus ele se aproxima mais de nós. Irmão, não sei como está a sua vida aqui nessa noite desse dia. Eu não sei o que você está passando lá dentro da sua casa, mas eu creio que nessa noite aqui, meus irmãos, vai ser uma noite de vitória para a sua vida. Eu não sei como é que está, aleluia, a sua saúde, mas eu creio que Jesus Cristo ele tem poder para curar todas as enfermidades. Irmãos, coloque suas mãos sobre os seus corações, sobre a sua cabeça, aonde você achar melhor aí, meus irmãos. Eu não sei, meus amados, aleluia, como está essa situação que você está passando, mas eu creio, meus amados, aleluia, que Jesus Cristo há de manifestar o poder dele aqui em nosso meio. Oh, glória a Jesus. Se você crê no seu milagre, começa a abrir a boca e começar glória, 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 glória a Deus. Isso vai dando glória, 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 glória a Deus. Soberano Deus e Altíssimo Pai, em nome do seu Filho Jesus Cristo, começamos, Senhor meu Deus, a levantar, meu Pai, o clamor aqui neste momento. Ó Senhor Espírito Santo, eu te peço, meu Deus e meu Pai, por essa vida, Senhor, que está enferma, por essa vida, Senhor meu Deus, que está passando por tribulação na tua casa, na tua família. Ó Jesus amado Santo, tu és fiel, Senhor, tu és poderoso, meu Pai, aleluia.
aleluia, para poder, Jesus, repreender as tribulações, repreender, Jesus, os demônios. Ó Senhor, meu Deus e meu Pai, começa, Jesus, a tocar neste homem, começa, Jesus, essa mulher, a quebrar, Jesus, toda maldição, a repreender, Jesus, todo espírito maligno. Satanás, em nome de Jesus Cristo, eu te ordeno agora, Jesus, que você saia dessa saúde, que você saia dessa casa, que você saia dessa família. Começa a queimar, meu Jesus. O sangue de Jesus tem poder, o sangue de Jesus tem poder, o sangue de Jesus tem poder, o sangue de Jesus tem poder. Ó Jesus poderoso santo, eu te peço, meu Deus e meu Pai, por esta saúde, por esta coluna, que o Senhor, meu Jesus poderoso, venha, Jesus, começar a repreender, Jesus, esses laços malignos, essas macumbarias do inferno. Ó Senhor Jesus, esses nomes que foram para a encruzilhada, começa, Jesus, a repreender esse mal, Jesus, a jogar por terra, meu Pai, aleluia, as aflições, a jogar por terra as depressões. Ó Senhor Espírito Santo, começa, Jesus, a tocar nessa perna, começa, meu Pai, a tocar nessa coluna, começa, Jesus, a tocar neste coração. Erebarassuri de calamandaceia. Ó Senhor Espírito de Deus, eu creio, meu Pai, que o Senhor já está operando, já está quebrando maldição, repreendendo todo o jugo do inferno. Alai kosnai que elevar a sébia. Ó Senhor amado santo, toma nas suas mãos, começando a repreender todo o mal, todas as sortes espirituais da maldade. Ó Senhor Espírito Santo, vai tocando, Jesus, vai tocando nessa